Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo da primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano entre Sport e Santa Cruz. O Sport recebeu o time do Santa em mais um clássico das multidões, dessa vez numa fase mata-mata do Campeonato Estadual, e venceu na Ilha do Retiro por 2-0. Então, antes de mais nada, é preciso dizer aqui as escalações das duas equipes, começando pelo Santa. O Santa começou com aquele losango no meio-campo, um 4-4-2 ali com 3 volantes e João Pedro um pouco mais à frente. Entrou em campo com Rock Kennedy, que falhou no primeiro gol, Totti na lateral direita, Matheus Silva e William Alves na zaga ali, fazendo a dupla de zaga do time tricolor. Pela esquerda, Rodrigues, e aí no meio de campo ele colocou Balotelli como esse volante mais fixo, Lucas Siqueira um pouco mais pela esquerda, Israel um pouco mais pela direita e João Pedro na ponta desse losango, fazendo como se fosse um meia ali, como se fosse não, como um meia de fato. E à frente, Thiaguinho um pouco mais pela esquerda e Vini Moura. Esse foi o time do Santa Cruz, um time aí que a gente conhece muito bem, já que foi o primeiro colocado na fase de classificação do Campeonato Pernambucano, mas contra o Sport o time tricolor jogou mal, o Sport jogou bem e iniciou a partida com Kaique França, Hereda na lateral direita, voltando, já que não pôde jogar contra o CRB, time que ele tem contrato, portanto ele não joga contra o CRB em qualquer oportunidade. Matheus Alexandre foi para o banco de reservas. A manutenção da zaga, tá? Isso é um ponto importante porque a gente vai vendo que Pepa já começa a montar uma espinha dorsal de time titular. O Sport roda cada vez menos peças, então a gente teve a manutenção da dupla de zaga João Silva e Chico. João Silva, inclusive, foi o autor do segundo gol. E na lateral esquerda, uma posição que está bem aberta nesse momento da temporada, porque os dois laterais não vêm conseguindo se firmar até o momento, e o escolhido para essa partida foi Dalbert. No meio de campo, temos aí mais um sinal de configuração de titularidade para os 3 jogadores. Ele mais uma vez escalou Rivera, que foi um monstro, o melhor em campo para mim, dando um spoiler aí. O segundo volante, um médio que avança mais, Sérgio Oliveira, e o meia que foi Lucas Lima voltando de lesão, já que Titi Ortiz está fora, Atêncio está fora e Johan vem de partidas ruins. Então esse foi o meio-campo do Sport, um meio-campo aí que tende a ser o titular, pelo menos até o começo do Campeonato Brasileiro. Temos que ver aí como o Pepa vai realmente montar esse meio-campo quando tiver as peças à disposição, Os dois argentinos, tanto o Titi como o Atêncio. Então esse foi o meio-campo contra o Santa e tende a ser o meio-campo na próxima partida do próximo sábado no Arruda. Os pontas escolhidos foram Lene Lobato pela direita, que na minha opinião é o melhor jogador do time nesse momento da temporada, desde janeiro, Carlos Alberto pela esquerda e Gonçalo Paciência, o autor do primeiro gol, no comando de ataque. Então, falando sobre o jogo, pessoal, foi um jogo que, no primeiro tempo, o Santa Cruz imprimiu uma marcação alta até os 10, 15 minutos do primeiro tempo, mas depois daí foi um jogo com o roteiro que a gente sempre viu do Santa Cruz nos últimos anos, desde o ano passado, por exemplo, um time que quando enfrenta o Sport é um time que se retrai e tenta sair no contra-ataque. O Sport foi um time que dessa vez não abusou de cruzamentos, de jogadas randômicas, aleatórias, trabalhou muito bem a bola pelo chão. Gostei muito dessa iniciativa do Sport, dessa mudança de comportamento em relação aos 2 últimos clássicos na fase de classificação. Foi um time que girou da esquerda para a direita, foi um time que trabalhou pelo meio, pelas laterais, mas evitando esse excesso de cruzamentos. O Sport teve volume de jogo e o Santa Cruz, na minha visão, no primeiro tempo teve as principais chances, mas tudo começa com um gol de Paciência, após uma grande jogada ali de Lucas Lima, de letra para Rivera. Rivera entra no último terço, toca para Paciência, Paciência já vira batendo com a perna esquerda, William Alves não consegue travar e Rock Kennedy falha, ele tenta abafar a bola, só que aí a bola passa por debaixo dos braços dele, fazendo ali Sport 1-0. A partir daí o Santa Cruz ainda continua fechado, mas as 3 principais chances do primeiro tempo são do Santa Cruz. O Sport basicamente só teve essa, que foi o gol de Paciência, mas o Santa teve uma cabeçada de William Alves, uma jogada de Thiaguinho deixando o Hereda na saudade ali pela ponta esquerda, que Kaique França defendeu, acho que com a barriga, e a principal oportunidade do Santa foi com o Thiaguinho também, sai na cara de Kaique França, mas finaliza muito mal, graças a um erro de Lobato. Então, no primeiro tempo, a gente viu um Sport com muito volume, o Santa sem volume,
mas o Santa teve as principais chances do primeiro tempo. Vem para o segundo tempo, o Santa Cruz mexe, né? Coloca ali Galhardo e Matheus Melo. O Sport também muda, o Sport tira a Paciência, que estava sentindo dor, coloca Pablo, tira também o jogador Dalbert e entra Igor Cariús. E aí, até os 10 minutos, o Santa Cruz era mais time em relação ao volume de jogo, ocupava mais o último terço. O jogo também era muito travado entre laterais, faltas no setor da intermediária, mas a partir ali dos 12, 13 minutos do segundo tempo, o Sport foi absoluto, senhor das ações. O Santa Cruz perdeu muita força no comando de ataque, visivelmente porque Galhardo não tá com ritmo de jogo e Matheus Melo não é o cara que tem tanta intensidade assim. Então a bomba estourou muito a partir do setor da intermediária e se estendeu até a zaga do Santa Cruz. O Sport teve mais ocupação de espaço, continuou trabalhando aquela bola que a gente vinha pedindo desde o começo da temporada, né, para que o Sport não utilizasse tantos cruzamentos aleatórios, e aí o Sport começou a criar chances de gol. Após um bom escanteio de Lucas Lima ali batendo no primeiro pau, Pablo desviou e João Silva fez um gol ali de barriga, aumentando para 2-0. Depois daí o Sport continuou com fome de gols. Sérgio Oliveira teve uma excelente oportunidade, Israel tira em cima da linha e no último terço do jogo do segundo tempo, Cariús dá uma bomba de fora da área, Raul Kennedy espalma para frente e aí num contra-ataque, faltando 15 segundos aproximadamente para o Sport encaixar um grande contra-ataque, o árbitro da partida, que foi muito mal na minha opinião, encerra o jogo. Então o Sport no segundo tempo foi muito melhor que o Santa Cruz, teve mais volume, teve mais chances criadas. O Santa Cruz não teve volume, tirando esse recorte inicial dos 10 primeiros minutos, mas não criou absolutamente nada no segundo tempo. Acho também que o Santa caiu fisicamente, o Sport parece um time mais inteiro nesse momento da temporada, um time muito mais técnico, isso a gente já sabia, mas analisando o jogo de uma forma geral, o Sport jogou bem e foi melhor que o Santa Cruz. A vantagem é de 2-0, não tem jogo ganho, o jogo lá vai estar entupido de torcedores do Santa Cruz, mas aí a abordagem lá vai ser um pouco diferente, porque eu acho que o Santa Cruz vai ter que sair para o jogo e o Sport com buracos, com campo para poder correr, é um time muito letal, muito ameaçador a qualquer adversário. Então a gente tem que observar como o Santa Cruz vai se comportar no primeiro tempo, nos primeiros minutos. Tá com 2-0 na contra, né? Nesse caso o Sport pode se classificar até perdendo por um gol de diferença, empatando obviamente, mas eu acho que vai ser um jogo com parâmetros e características diferentes, tanto em relação ao último jogo, né? Esse primeiro jogo da semifinal, como também o primeiro jogo lá do Arruda, quando o Santa venceu por 1-0. Então é uma segunda partida difícil, o Sport vai ter que confirmar essa autoridade técnica dentro de campo, enfrentando um estádio lotado, um ambiente hostil, mas na minha opinião o Sport é favorito pelo resultado, pelo time e tem tudo para fazer um grande jogo lá no Arruda e vencer essa partida, chegando a mais uma final, sonhando com esse tricampeonato pernambucano. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.